Alô, confraria, que bom que você está conosco em mais um vídeo, uma entrevista incrível com o representante, ou pelo menos um dos representantes, um dos pais do primeiro relógio independente do Brasil. Primeiramente, quero dar aqui o meu bom dia ao César Rovell, ao nosso confrade Carlos Tibúrcio, que vão apresentar o nosso convidado de hoje. Bom dia a todos. Bom dia, Rafael. Carlos hoje não está em movimento, não está em avião, não está em navio, não está dentro de um foguete, nada disso, né, Carlos? Não. Estou tranquilo, parado, especialmente aqui para participar com vocês. Maravilha. Seja bem-vindo. César, bom dia, César. Apresenta o nosso convidado de hoje, que já está ali na tela. Bom dia, Caca. Bom dia a todos. Bom dia à nossa audiência. Estamos aqui com o Rafael Guimarães, sócio fundador da Statera Watchco, diretamente de Maringá. Provavelmente hoje a única marca brasileira de relógios mecânicos, né? Colocando aí o Brasil, colocando o Paraná, o nosso Paraná, no mapa mundial da relojoaria. Bom dia, Rafael, bem-vindo. Bom dia. É um prazer e um orgulho muito grande fazer parte dessa entrevista com vocês. É algo que com certeza vem para chancelar e para premiar o trabalho que a gente vem fazendo aqui há mais ou menos 3 anos, desde que o sonho teve o seu início, né? E na conversa aqui nos bastidores, a gente conversava que antes de ontem foi a comemoração da data de 1 ano que a gente startou as vendas do nosso primeiro relógio, e eu acho que estar aqui hoje com vocês é de fato um presente de aniversário para a gente. E vamos lá, vamos bater um papo legal, vamos falar sobre como isso tudo começou, sobre o que a gente conseguiu fazer até aqui, vamos falar um pouco de números. Estou à disposição de vocês. Show! Primeiro, parabéns, né? Feliz aniversário aí para a Statera. É um primeiro de longos e muitos anos que vocês tenham aí pela frente. Muito obrigado. Espero que sim, cara. Espero que essa profecia aí se cumpra e que a gente possa fazer, quem sabe, daqui 5, daqui 10, e escrevendo essa história aí juntos. Conta pra gente como é que você caiu no ramo relojoeiro. A gente sabe que você é um apaixonado já há muitos anos por relógios, mas qual é a tua formação? Como que surgiu esse primeiro papo entre você e o teu sócio? Porque, assim, vocês têm 1 ano de empresa fundada, né, de vendas e trabalho, mas você já vem pensando nisso desde 2019, se eu não me engano, né? Com certeza. Ontem o César me ligou e a gente bateu um papo legal e a gente descobriu que a gente fez os caminhos contrários nas nossas vidas, né? Então, o César nasceu em Maringá, foi para Curitiba, e eu... Não, contrário. Nasceu em Curitiba... Não, é isso. Nasceu em Maringá, foi para Curitiba, e eu fui estudar em Curitiba também. Fizemos o mesmo caminho, na verdade. E estudei farmácia e bioquímica, tudo a ver, né? Acabei não me formando, né? Não cheguei no final do curso. E aí, cara, chega um momento na vida que a famosa água bate na bunda, você vai para o mercado, você vai trabalhar. Então, toda a minha formação ela está na área comercial, né? Trabalhei durante muitos anos como vendedor de software, né? E atuei até pouco tempo nesse mercado. E a história da Statera, cara, isso é um negócio bem legal, porque eu, graças a Deus, tive a oportunidade de construir um sonho junto com um cara que é um amigo de uma vida inteira, sabe? Eu e o Antônio, a gente se conheceu aos 6 anos de idade, mais ou menos. Então, são aí 36 anos agora de amizade. E passamos por vários momentos juntos, pela pré-adolescência, adolescência, juventude, agora na maturidade. Ele, um médico veterinário, né, ainda atua na área. E aí, a gente, um pouquinho antes da pandemia, a gente sempre está buscando aquele sonho, né, como a gente vinha falando nos bastidores aqui,
de trabalhar com o que a gente gosta, né? E a gente sempre tem essa ideia na cabeça. Eu acho que até um pouco de utopia, você achar que você vai, puta, vou trabalhar com o que eu gosto, vai ser mil maravilhas, tudo vai ser legal, a gente sabe que não é assim, né? E as dificuldades vêm, e os desafios também, mas o que de fato impulsionou o nascimento da Statera foi a pandemia. Eu acho que foi um momento de muita dificuldade para todo mundo, né? Onde todo mundo teve que se reinventar, mas também foi um momento onde a gente teve um pouco de tempo para pensar um pouco fora da caixinha, sabe? Você poder, de repente, cara, peraí, muita reflexão sobre a vida, sabe? Sobre o que fazer daqui para frente. E esse tempo, onde a gente, né, ficou em casa durante algum período, serviu para que a gente pudesse, de fato, amadurecer a ideia de construir um relógio e de criar uma marca, de fato, brasileira e se aventurar por esse mercado, que é um mercado, eu costumo falar que é um mercado tão sólido, que ele está aí, vamos colocar 500 anos, mais ou menos, 400 anos de relojoaria, 500, 400 anos, e a gente vive hoje o auge, né? Nunca se vendeu relógios tão caros, nunca se vendeu tanto relógio. Eu acho que a valorização do trabalho manual, eu acho que a personificação disso é o relógio mecânico. A era da tecnologia, onde tudo é descartável, né? A gente compra um iPhone, paga uma fortuna e daqui 12 meses, 24 meses no máximo, ele já não tem aquela potência que ele tinha quando a gente comprou e você começa a se sentir quase que numa obrigação de comprar um novo e o relógio, cara, é algo que, um pouco antes de começar aqui, mostrei para vocês uma relíquia que eu garimpei em San Telmo, na Argentina, que deve ser mais ou menos no final dos anos 60. E, cara, design, beleza, são coisas atemporais. Então, se a gente chegou até aqui, a gente acha que isso vai continuar, obviamente, por muitos e muitos anos, por isso que eu chamo de um mercado muito sólido. Rafael, você mencionou aí a pepita preciosa que você encontrou ali na Argentina. Mostra pra gente, porque além de ser um relógio lindíssimo, uma peça diferenciada, como você tinha comentado conosco aqui nos bastidores, é uma prova de que você não precisa ser rico para gostar de relógio e até mesmo montar uma coleção, né? Exatamente. Então, vou mostrar aqui para vocês. Nós estamos falando de um Fero Feldman, tá? É um relógio corda manual, suíço, tá? Basicamente, a gente sempre está garimpando essas coisas. Olha a lateral dele, que coisa linda. Relógio maravilhoso. É óbvio que ele não estava exatamente nesse estado. A gente deu um famoso talento nele, mas, cara, a gente usa isso basicamente como inspiração, tá? Para tipografia, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco daqueles projetos que estão ali na parede e como a gente usa esse tipo de garimpo, obviamente para ir construindo uma coleção sem ter que gastar fortunas, né? E você pagou uma fortuna nesse relógio lá, né? Exatamente. Foram 50 reais que saíram do meu bolso para poder trazer esse carinho aqui para o Brasil. E uma história legal, porque quem conhece San Telmo, a Argentina sabe que é uma feira de antiguidade. E a Argentina, né, cara, ela foi durante muito tempo, hoje infelizmente não vive um dos melhores momentos, mas foi durante muito tempo um país muito rico, né? Era muito comum filhos de argentinos estudarem na Europa, por isso tanta influência europeia na cidade. Então você vai em São Telmo, você tem verdadeiras relíquias, né? E aí entrei num antiquário, o senhor me puxou, porque viu que eu estava com o relógio no pulso, falou, você gosta de relógio, né? Te gusta los relojes. Gastar um pouco do espanhol aqui. E aí ele puxou para dentro e me deu uma sacola de mercado, de plástico, cheia de tranqueira, cara. E uma das tranqueiras era essa maravilha desse relógio. Imediatamente falei quanto. Primeira ação, obviamente, foi dar corda e colocar na orelha para ver se
se estava vivo, se o coração batia. A hora que bateu o coração, eu falei, opa, eu já estava preparado, sabia que não ia ser caro, mas estava pensando que ele ia pedir, sei lá, uns 400, 500 reais. Na hora que ele falou 50, na verdade foram 100 reais, 2 relógios. O outro não está aqui, o outro está com o Antônio, mas segue a mesma linha. Numa outra oportunidade eu mostro para vocês. E, cara, muito, muito bacana. Por isso que acho que a gente é tão apaixonado por esse mundo, né? E um relógio lindo, cheio de história, e que com certeza daqui ele não sai, tá? Ele vai ficar comigo aqui e vai passar para o meu filho e com certeza vai ficar na família aí por muitas gerações. Legal. E, Rafael, qual que é a sua inspiração no design dos relógios? Você disse que você é apaixonado por carros antigos, né? Por relógios também de outras décadas, né? Onde você se inspira na criação do design? Cara, a nossa pegada sempre foi coisas mais clássicas, sabe? Então, como o mesmo citou, gosto muito de carros antigos e sempre me encantei muito com relógios de corda, tá? De corda manual, obviamente, e com o pequeno segundo ali às 6 horas, foi algo que sempre me encantou. Então, acho que a base da inspiração para o Cálculos foi essa, sabe? Acho que obviamente, um pouco do estilo Calatrava ali, que, enfim, com certeza inspirou a gente para poder colocar o Cálculos, que foi o nosso primeiro relógio no mercado. Como é que foram as vendas do Cálculos? Cara, foi muito legal. Hoje a gente são 100 relógios, né? Todos os relógios são numerados. Hoje a gente está no número 86. Então faltam 14 aí para fechar as vendas do Cálculos. E se a gente for fazer uma conta aí de 1 ano, e ainda no meio do caminho a gente lançou o Emerald, né? Vamos. Então eu tô aqui com o Cálculos, que vai morar nos Estados Unidos, mais precisamente no Texas, tá? Então, é um relógio que, para nós, é um relógio muito especial, pois é o primeiro, tá? 164982 atrás, tá? E esse, se eu não me engano, é o relógio número 008. O que a gente fez no processo comercial? A gente foi seguindo a ordem numérica desde que a pessoa não escolhia um número que fazia sentido para ela, né? Então, a gente, na medida do possível, os clientes foram trazendo as próprias realidades. Eu nasci em 55, eu quero o número 55. O meu aniversário é dia 29, eu quero 29. O meu número da sorte é o 11, então eu quero o 11. Então, se a pessoa não trazia algo da vida dela para encomenda, a gente seguia a ordem normal. Mas se ela trazia, a gente fazia questão de atender esse pedido, porque aí a gente sabe que a relação dela com aquele relógio ela vai ser uma relação mais forte, ela vai ter um carinho, óbvio, um relógio brasileiro, primeiro, mas se ele consegue olhar no caseback e ver ali algo que significa para ele alguma coisa, ele com certeza vai ter um carinho especial para aquela peça, né? E a gente procurou... O 001 ficou com vocês? Com certeza. Ficou com a gente. A gente recebeu propostas, cara, de um inglês, ele chegou a me oferecer até 5 mil libras no relógio. Ele foi até 5 mil libras, sabe? Porque ele só tem números 1 na coleção, entendeu? Olha, ele tem lá... se eu não me engano, é About Time, alguma coisa assim. Ele tem lá um blog e ele tem uma coleção só de peças únicas ou de números 1, entendeu? E aí, cara, ele foi assim até... Mas daí eu cheguei e falei pro Antônio, cara, esse tem que ficar. Esse tem que ficar. Esse é aquele negócio que ou você fica ou você dá pro seu pai, entendeu? Como um símbolo ali dessa relação. É verdade. Né? Então, você falou do inglês. Vocês venderam bastante para fora do Brasil esses relógios? Na semana passada nós vendemos 2 relógios para o Bahrein, para você ter uma ideia. E foram 8 países, né, que compraram o relógio. E um deles, com certeza o mais especial,
que foi um relógio que a gente vendeu para o Armand Biard, que é o proprietário da marca Sartori Biard. Meu francês não é aquelas coisas, então vamos tentar aqui. E é até uma história legal, cara, porque mostra muito do valor que as pessoas dão, sabe, para o que a gente está fazendo aqui. Esse cara, eu cravo aqui para vocês que se não fosse ele, a Statera não existiria, tá? Ou, de repente, a gente estaria fazendo essa entrevista aqui lá por 2025, mais ou menos, porque esse cara nos ajudou a cortar muito caminho, sabe? Um cara, assim, sensacional, um cara sem vaidade e um cara que abriu as portas e me passou uma lista simplesmente com todos os fornecedores dele. E num determinado momento ele olhou para a gente numa conversa e falou: cara, gostei de vocês, eu vou apadrinhar vocês. E aí eu havia enviado 12 e-mails para uma marca, para uma empresa que fabrica movimentos, e não havia recebido resposta. Aí ele pegou e falou: cara, você vai mandar um e-mail para esse cara e não se esqueça, a sua barreira não é a distância, a sua barreira é o idioma. Mande os e-mails sempre em francês e as pessoas vão te responder. E aí a gente, a partir daí, conseguiu contato com as fábricas e a coisa foi evoluindo. E através desse contato com ele, os cálculos, né, a linha ST1, né, o ST1, a gente começou o ST1 Cálculos e o ST1 Emerald. Esses dois relógios eles foram usinados na França, os mostradores feitos na França, e o movimento é um movimento suíço de um fabricante chamado Calibre DB. Então, obviamente, o dia que esse cara me contactou, ele veio me perguntando assim: cara, qual que é o diâmetro do relógio? Eu falei 41. Aí ele falou: cara, putz, para mim se fosse 40 seria perfeito, mas de qualquer maneira eu quero um, eu fico com um. E aí ele falou: quanto custa? Daí eu falei que na época a gente estava vendendo acho que a $1.450 no site. E aí eu falei imediatamente, só que, cara, você só me fala o número que você quer, eu vou te dar um relógio. Né? Eu me sinto feliz em te presentear com um relógio por tudo que você fez por nós, pela nossa marca, por todos os caminhos que a gente cortou através desse contato com você. E ele não aceitou de maneira alguma. De maneira alguma. Ele ainda falou assim: aqui a gente, quando um amigo tem um negócio, começa um negócio, a gente compra do amigo para ajudar. E aí o cara comprou o nosso relógio. Então, com certeza, de todos os relógios que foram enviados para fora, esse é o mais especial. E hoje ele está lá com ele. Lá, toda vez que ele coloca no pulso, ele me manda uma fotinha: ó, tô com o relógio aqui hoje, né? E uma coisa legal também, foram todos os tipos de pessoas que compraram o relógio, cara. Desde colecionadores brasileiros que tem lá mais de 90 milhões de reais em relógio, fazendo assim uma somatória de mais ou menos simples assim, de tudo que a gente viu, até pessoas que não tinham nenhum relógio e que sempre, né, o cara sempre se interessou, mas não teve oportunidade, nunca tinha comprado um relógio mecânico. E aí, quando viu que era aqui do Paraná, uma cidade pequena aqui próxima, o cara foi lá e comprou o relógio. Então foi todo tipo de gente que comprou. Eu acho que por conta do tamanho do relógio, não vendemos nenhum para mulher ainda, mas tem muita novidade por aí. 2 relógios muito especiais, de tamanhos um pouco menores aí, e que com certeza a gente ainda vai quebrar essa barreira e vender um relógio para as mulheres. Rafael, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber desde que eu ouvi falar da sua marca, né? Qual é a origem do nome Statera? Statera significa equilíbrio em latim, tá? Então, na hora da gente escolher, isso é uma coisa muito... eu sempre fui um cara assim muito criativo, sabe? Então sempre participei muito de processo de escolha de nomes, de marcas de amigos, ou sempre ajudei na criação de brandings, assim. Tem um amigo meu que é um designer de mão cheia, que inclusive nos ajudou no desenvolvimento da nossa marca, e eu sempre gostei muito disso. E na hora de escolher o nome,
a gente precisava de algo que fosse legal, que tivesse um sentido e que soasse bem, né? Eu acho que essas três características, elas têm que estar presentes em um nome. E quando a gente se deparou com o nome Statera, que no começo a gente chamava de Statera, daí conhecemos um professor de latim lá em São Paulo e ele fez esse ajuste. Na minha opinião, ficou melhor ainda, porque acho que Statera soa até melhor. É mais impactante então, mesmo. Essa é a origem do nome, acho que ficou legal. E tem tudo a ver com a gente também, né? Somos latinos, enfim. E acho que representa com certeza. Eu gosto Lembra muito também estatura, né? A palavra estatura é coisa boa, sim, né? Uma boa estatura. E você fala estatura como estatera. Você pronuncia estatura como estatera, né? Palavras de origem latina. Isso. Exatamente. Isso, exatamente. Eu gosto muito que tem a palavra Brasil, né? No mostrador dos relógios. Eu acho muito bacana isso. E eu acho que para o mercado externo, né? Você falou que vendeu aí para 8 países. Eu acho que para o mercado externo isso é uma peculiaridade, né? O fato de ser um relógio brasileiro, quer dizer, uma marca brasileira, né? Com um coração suíço batendo dentro dele. Como tem sido essa aceitação no mercado internacional, Rafael? Cara, eu acho que a gente falar um pouco aqui de Brasil e de mercado lá fora, a gente não pode deixar de falar do câmbio, que com certeza nos atrapalha muito na hora de construir as coleções, né? O câmbio para nós aqui, ele faz com que as coisas, câmbio, imposto, tudo aquilo que a gente, né, sabe como funciona, ele faz com que os relógios, muitas vezes relógios que são relógios de entrada, e que não seriam relógios tão caros para o público internacional, acabam chegando aqui no Brasil a valores muito altos, né? E lá fora, eu sinto que a relação, principalmente que os colecionadores têm com os relógios, é como se fosse principalmente com os independentes, é como se fosse um álbum de figurinhas e o cara vai colando aquela figurinha no álbum, entendeu? Estamos falando de um relógio que hoje a gente vende a $1.600 lá fora. E a estratégia de colocar Brasil no mostrador, você pegou o gancho de forma perfeita. Para o cara olhar e falar, opa, eu não tenho um relógio do Brasil. A minha coleção não tem um relógio do Brasil e, opa, tem um espaço aqui no meu case para um relógio brasileiro. Então, a gente teve uma aceitação bem legal e eu acho que transita por aí, sabe? O cara que é um colecionador e que está nessa busca por completar o álbum e por ter mais figurinhas, fazendo aqui uma alusão, ele, na hora que ele vê um relógio do Brasil, né, com toda essa bandeira que a gente levantou de ser a primeira marca, e ele naturalmente, ele cria dentro dele um desejo de ter esse relógio, né? E passa a não ser mais um relógio com um 64982, que é um movimento super tradicional, né? E que a gente sabe que vários relógios, né, tem movimentos que derivam do 6498. E aí o fato da gente trabalhar o nome do país, né? Muitas vezes a gente, não críticas, né, cara, mas a gente recebeu algumas perguntas, pô, por que não usar o Brasil com S? Agora mesmo no Instagram a gente está fazendo toda a comunicação em inglês e muitas vezes nos questionam, né? Poxa, mas por que não usar em português? O Instagram traduz e tal. Eu acho que a gente tem que enxergar o mercado como uma coisa global, sabe? Eu acho que a gente não tem que focar, pô, vou vender relógio no Brasil, vou vender relógio lá fora. Eu acho que a gente tem que vender relógio, entendeu? E para ser global, eu acho que nada mais correto do que você fazer a comunicação em inglês, né? E assim, a gente se inspira muito em algumas marcas e é aquele negócio, cara. A gente vai se espelhar em quem está fazendo, em quem está fazendo bem, em quem está conseguindo sucesso. Então, acho que essa estratégia foi, sim, assertiva e tem dado muito certo, cara. A gente, fora as pessoas que compram um relógio, a gente recebe muita mensagem em inbox, muito comentário nas fotos, e a gente vê que o relógio está andando por aí, sabe? Que as pessoas já conhecem, obviamente mais no Brasil, mas que hoje o relógio ele está já
bem conhecido no mundo da relojoaria mundial, aí, principalmente entre os independentes. Com certeza, em algumas rodas de conversa, alguém vai falar, pô, vocês viram aqueles caras lá no Brasil e tal? Isso, para nós, é um motivo de muito orgulho, com certeza. Você comentou sobre o seu padrinho, né, que te abriu portas, né, para fornecedores, né, te ajudou bastante no começo. Como está hoje o teu acesso a fornecedores, a mecanismos? Quem são teus fornecedores de mecanismos e caixas? Cara, você puxou um ponto. Isso, você puxou um ponto que a gente, que eu vou trazer agora a conversa para a segunda fase da Statera, tá? Eu acho que o ser humano ele sempre quer mais, né? O ser humano ele sempre está em busca de algo maior e no nosso caso a nossa busca aqui na Statera é pela profundidade. Então, óbvio que colocar o Cálculos e o Emerald no mercado foi muito legal, vendemos muito relógio, isso nos trouxe muita satisfação, mas no nosso dia a dia aqui a gente quer mais, tá? Então, hoje, a gente estabeleceu, através do contato do Armand, uma relação muito próxima com a La Joux-Perret, tá? Então, hoje a gente tem uma relação bem estabelecida com eles e estamos fazendo, inclusive, uma compra grande para poder trabalhar com os movimentos já aqui no Brasil e não ficar dependendo de vindas particionadas de movimentos. Então, a gente já vai fazer uma compra só, tá? A nossa ideia é ter isso aqui já, por quê? Porque a partir do ST2, que é o nosso segundo relógio, todas as partes do relógio, fora o movimento e a safira, elas vão ser feitas aqui em Maringá, tá? E aí vocês estão pensando, nossa, Rafael, mas você ficou louco, cara? Como é que você vai fazer as coisas aí em Maringá? Né? Como é que você vai fazer isso? E aí é a tal da profundidade que eu estava falando para vocês. Há mais ou menos um ano, logo após o lançamento, um pouco depois do lançamento, a gente teve um contato muito legal com a Angelique, né, que já passou por aqui, inclusive, Angelique Chapuis, nossa brasileira suíça, né, que é uma profissional que hoje a gente não tem no Brasil, né, é uma Village. E então aquele carinha que vocês estão vendo lá atrás é uma caixa que foi projetada por ela, tá? Obviamente que fizemos todo esse trabalho aí a quatro mãos, inspirações, mas basicamente um projeto da Angelique, e a gente vai usinar essa caixa aqui em Maringá. Inclusive na sexta-feira, amanhã, eu vou ter na mão o primeiro protótipo dela. E como as coisas, cara, até aqui foram se encaixando muito bem, e eu acho assim, na vida a gente tem sim que ter muita competência, muito trabalho, muito suor para fazer as coisas acontecerem. A gente também tem que levar um pouquinho de sorte, as coisas têm que se alinharem ali, às vezes, para que a excelência aconteça e as coisas de fato saiam do papel, né? E aí quando a gente fechou o projeto do relógio, ela me mandou os arquivos e eu saí aqui em Maringá numa missão, encontrar um centro de usinagem que fosse capaz de fazer a usinagem dessa caixa. E aí fui para cá, fui para lá, rodei, fui numa empresa de um amigo que trabalha com usinagem, mas óbvio, de coisas muito maiores, né? não micro-usinagem. E aí a gente foi encontrar um centro de usinagem de 5 eixos, uma Hermes C43, que é uma máquina que ela é facilmente encontrada nas plantas de grandes empresas suíças, aqui em Maringá, no Instituto Metal Mecânico do Senai. E então, hoje, como o César nos perguntou, então, a partir de agora, o nosso fornecedor de caixa somos nós mesmos, né, junto com o Senai. E aí, a gente não estava satisfeito só com isso, a gente queria fazer mais. Então, há mais ou menos uns 8 meses, a gente vem sendo...
posso dizer que somos os discípulos, né, de uma galesa chamada Naomi Neville, e a Naomi, ela é uma mestre na arte da Champlevé, tá? E a Naomi, a gente tem reuniões praticamente semanais com ela, então hoje a gente já tem a possibilidade de fazer os nossos mostradores esmaltados, feitos aqui no nosso workshop, na Statera. Então a gente vai para um segundo momento de marca, onde a nossa bandeira, e aí a gente está fazendo toda uma estrutura de brand novo, de comunicação, para informar ao mercado isso. Então a Statera, a partir de agora, ela passa a ser uma empresa que faz as próprias caixas e que faz os próprios mostradores sempre à mão. Então a gente vai transitar por todas as técnicas de construção de mostradores à mão, começando pelo esmalte, que, na minha opinião, é a mais charmosa, né? Estamos falando aí eu colocaria aí a Guilloché e o esmalte ali quase que no mesmo patamar, como as duas mais impressionantes e as duas que mais agregam valor a um relógio, na minha opinião, óbvio, né? Isso é uma coisa muito pessoal. E então hoje a gente já está num processo aí quase uma excelência quanto à produção de mostradores. Então a gente começa aqui, tá? Com um disco de cobre, e a gente chega, após mais ou menos de 12 a 18 horas aí de trabalho em cima de um único mostrador, deixa eu pegar um colorido aqui, a um resultado como esse, por exemplo, tá? que é um laranja, ou mesmo, vamos já dar um spoilerzinho aqui, né? Ó. Então, esse já é a nossa caixa. Esse já é a nossa caixa impressa em impressora 3D de resina, né? Para a gente ter uma ideia da estrutura do relógio, como que é o fit dele no braço, a ergonomia. Então, é um momento muito especial. Falei ontem para o César que seria muito legal para a gente fazer esse bate-papo com vocês aqui nesse momento, exatamente para a gente poder compartilhar com o pessoal que está nos assistindo aí essa fase da Statera, cara, onde a gente está em busca dessa profundidade que eu tanto falo aqui e de entregar sempre um relógio mais autoral. Eu acho que uma empresa, para ela ter sucesso, ela sempre tem que fazer melhor do que ela fez antes, né? Não que o Cálculos e o Emerald sejam relógios que não, porque não fizemos com a mão, não são bons. São relógios que nos colocaram no mercado e sempre vão ter um lugar especial nas coleções de quem comprou e no nosso coração. Mas a gente, como ser humano, a gente sempre quer mais e a gente está mergulhado nesse mundo. E lá por março, mais ou menos, do ano que vem, abril, a gente lança o nosso ST2, e aí com muita coisa legal, com possibilidade de personalização, enfim, estamos bem animados aí com essa possibilidade. Uma pergunta, Rafael. Porque até grandes marcas lá fora, na Suíça, não fazem o próprio mostrador, né? Acabam encomendando para fábricas de dados em mostradores, né? Exatamente, é muito comum. Então tem empresas como a Comblemine, por exemplo, que eu acho que é uma das mais tradicionais lá, que atendem, inclusive que fazem todos os relógios do Armand VR, que são Guilloché, são feitos pela Comblemine, né? E isso é um processo bem comum lá. E o que a gente queria e o que a gente quer, e que eu acho que a gente está no caminho para conseguir, é conseguir, mais do que isso, mais do que criar o mostrador, entregar um produto mais elaborado, com valor agregado maior, com técnicas manuais empregadas, mais do que isso é mostrar um pouco do nosso dia a dia aqui na produção, entendeu? E poder explorar isso em rede social, enfim. Tá ali, por exemplo, do lado lá o
nosso forninho lá, né? Ali atrás no canto a lixadeira, que é uma lixadeira de metalografia que onde a gente faz o acabamento, então a gente vai subindo lixa, né? Diminuindo o tamanho da micragem da lixa, até a gente chegar na boina de polimento para poder fazer o acabamento. Então, para nós está sendo uma delícia, cara, todo esse processo aqui. E eu tenho a oportunidade de fazer isso com um cara que é o meu melhor amigo e que a gente passou aí praticamente a vida toda junto. Isso é uma coisa muito legal. Não sei, alguém vocês estão conseguindo me ouvir? Que eu estou com um pouquinho de problema de conexão. Então, é que eu queria perguntar como é que o Rafael e Statera, como é que vocês fazem a divulgação dos relógios, né? Porque a gente também, hoje em dia, a gente é muito inundado por todo tipo de informação de relógios, né? E tem gente até já fazendo relógios meio malucos aí com inteligência artificial e tudo, né? Então, como é que você consegue fazer uma boa comunicação com seus clientes, né? Ressaltando as suas qualidades, ressaltando os pontos fortes, o que é único a vocês e tudo mais, né? Quer dizer, como é que você consegue chegar a sua mensagem para os clientes certos, porque está chegando, né? Você já falou que já vendeu para vários países, está tendo muito sucesso, no meio de um mercado que você falou no início, né? Que é estável, não vamos dizer assim, é um mercado antigo, mas é muito inundado, né? Todo tempo você recebe estímulos de toda parte para coisas que nem sequer existem, né? São só desenhos, tudo mais, e das mais diferentes partes, né? Todo mundo parece que entra com isso. Então, como é que você conseguiu ter sucesso nessa comunicação para seus clientes, chegar aos clientes certos e tudo, para uma marca nova e ainda mais uma marca vinda do Brasil, né? Que a gente sabe que não tem muita tradição nessa área, pelo menos tem bons profissionais, né, tem excelentes profissionais, tem algumas histórias, mas assim, mundialmente você não ouve muito no cenário falar do Brasil sobre alta relojaria, né? Não, perfeito. Eu acho assim, um pouco da estratégia foi, obviamente, o uso do nome do país no mostrador, que já deixa meio que na cara do cara que aquilo ali é uma coisa diferente do que todo o resto que ele está sendo bombardeado, né? Você falou muito bem. Hoje o cara faz uma render e cria uma estratégia de marketing, sai vendendo relógio, depois ele se vira para produzir e entregar. Né? Exatamente. Isso é cada vez mais comum. E, cara, como eu falei há pouco, né? Eu acho que tudo na vida, às vezes, as coisas têm que conspirar um pouco para darem certo, né? Então, assim, eu acho que o nosso primeiro momento onde a gente conseguiu alavancar a venda foi através da matéria que saiu nossa lá na revista Exame, e que foi uma coisa praticamente sem querer. Então eu fiz ali a bio do nosso Instagram, ela está em inglês, né? Independent Watchmaking Company from Brazil. Obviamente isso também é uma estratégia para que o cara olhe aquela bio e se interesse por uma marca brasileira, queira saber mais. E aí a gente acabou, sem querer, eu segui o Ivan, que é o colunista lá na Exame, e ele viaja o mundo visitando marcas, visitando fábricas e cobrindo relojoaria. E aí ele na hora que ele olhou, ele falou, puxa, Independent Watchmaking Company from Brasil, cara, eu preciso falar com eles. E aí, de uma conversa de 1h30 no telefone, surgiu a matéria que chancelou. Então eu diria que aqui no Brasil, do nosso sucesso e estratégia foi isso. Mas eu acho que no grosso, o Instagram é uma ferramenta fantástica, né? E da mesma forma que muitas vezes ele bloqueia algumas pessoas que acabam se deixando ficar bombardeadas por informação, sem conseguir medir o que é de qualidade, o que não é, simplesmente vai lá, né? Passando o dedo para cima, e sendo bombardeado. O Instagram ele também te permite chegar e encontrar pessoas e possíveis clientes para o teu produto, tá? Os colecionadores hoje, eles se posicionam. Então, você digitar lá Watch Collector, você vai achar um mundo de gente que se posiciona como Watch Collector e que apresenta muitas vezes a coleção no feed do Instagram. E então a gente basicamente faz uma estratégia orgânica, sem tráfego pago ou nada desse tipo. E a gente vai seguindo as pessoas
e aí a pessoa nos segue de volta e, na maioria das vezes, ela já nos vem com perguntas, né? Poxa, que legal, relógio, como funciona, quanto custa, prazo de entrega. E a gente tenta fazer um trabalho também muito pessoal, sabe? Todo mundo que comprou, eu conversei com todas as pessoas que compraram o relógio no telefone, fiz questão de conversar para entender a motivação do cara, sabe? Por que você comprou? O que te levou a comprar? E isso foi uma coisa bem legal, porque a gente foi conseguindo montar esse cenário, né? Então, a maioria das pessoas de fora do Brasil que compraram o relógio por isso, por ser um relógio brasileiro e porque eles não tinham nenhum relógio. Eu acho que se estende um pouquinho mais. Eu acho que o cara não tem nenhum relógio sul-americano na coleção, entendeu? De repente ele vai ter um relógio americano, enfim. Mas eu acho que do México para baixo aqui, é difícil o cara encontrar um relógio desses países e ter na coleção. Então, a motivação deles é basicamente essa. E a gente foi trabalhando com isso. A gente viu que funcionava, fomos seguindo as pessoas nos seguiam de volta, e a gente sempre fazendo um atendimento humanizado, sabe? Nada de bot, de atendimento, até porque vendemos 100 relógios, né, cara? Então, se a gente for falar em relação com certeza tem empresas aqui no Brasil que estão, por exemplo, que fazem relógios na China, relógios que obviamente têm qualidade e que têm os seus benefícios, e só que o cara está numa estratégia mais de massificação. Então o cara vai lá, cria uma campanha, investe em tráfego pago, vende muito relógio. A gente está indo com uma coisa assim um pouco mais orgânica e mais pessoal. Até porque é a nossa bandeira, né? Relógios numerados. O cara compra o relógio, paga metade, espera 120 dias, paga a outra metade, e aí a gente envia o relógio. Então, é um modelo de negócio diferente do que a gente vê aqui, onde você simplesmente entra no e-commerce, compra e recebe em 2 dias na sua casa, sabe? Então, não sei se consegui te responder bem, Carlos, mas acho que foi mais ou menos... Sim, você me explicou, assim, foi muito legal a parte que você explicou do Brasil, da reportagem, né, da matéria, da exame e tudo. E, assim, internacionalmente, você disse que você baseou bastante em Instagram, foi isso, né, na rede social. Isso, entendi. Exatamente. E a gente foi seguindo também os Red Bars, né? Então, se você entrar lá no nosso Instagram, a gente segue uns 40 Red Bars pelo mundo. E aí, pô, segue o Red Bar, aí o cara te segue de volta. Os caras são lá uma galera que se reúne para falar de relógio, para falar sobre novos relógios. E aí, invariavelmente, pô, vocês viram que tem uns caras lá no Brasil e tal. E assim a coisa vai evoluindo, né? Entendi. E uma outra curiosidade que eu tenho também é que quando você fala Brasil, você tem alguma ideia de adicionar algum elemento que seja único do Brasil no projeto do relógio, além, obviamente, da cabeça de vocês, do projeto, de tudo mais, mas assim, eu sei que também está sendo feito no Brasil. Mas vamos supor, sei lá, um couro que só tem no Brasil para pulseira, sei lá, alguma coisa assim. Vocês têm alguma ideia disso? Com certeza. O EST2, né, então nós estamos falando de um relógio que vai ser lançado. Vou mostrar os dois aqui. Em tamanhos de 37 milímetros, tá? E em tamanhos de... Esse é o 39, tá? Então, eu tô com um mostrador aqui, que é um experimento ainda, é um mostrador de prata, com esmalte transparente e entalhado à mão, tá? Que foi entalhado com buril à mão. Esse é o 39 e esse aqui ao lado é o 37. Então, você vê que a gente está diminuindo um pouco os diâmetros dos relógios para acompanhar uma tendência que a gente viu muito unissex, lá fora. Uma tendência unissex, Exato. Também. A gente consegue pegar o público feminino, a gente consegue pegar o público masculino, a gente se mantém ainda numa linha de dress watch, que é o que a gente gosta muito, pulseira de couro. Mas eu também percebo, eu não sei se vocês percebem essa tendência, aí eu falo para todos da confraria, né? Você dá gênero em relógio, já está ficando uma coisa meio fora de moda, porque já não tem definição de gênero. Então, você dizer esse relógio é masculino e feminino, você está limitando o teu público, né? Você pode ter uma pessoa, uma mulher que gosta de um relógio grande e um cara que gosta de um relógio pequeno. Então, você de cara limitar. Então, teve até um Patek Philippe que foi lançado agora na Watches and Wonders, né? Que ele é rotulado, né, uma da linha Aquanaut, como feminino.
Mas os homens adoraram o relógio e o pessoal vai usar numa boa e tudo, né? Então, quer dizer, Exatamente. você dá gênero, limita em vários níveis, né? Quer dizer, em níveis, vamos dizer, filosóficos, que a gente não vai entrar aqui nesse assunto, e também em termos de mercado, né? E eu acho interessante você reduzir o tamanho, atende um público maior, sem dar gênero. Estrategicamente, se você cria essa segmentação, você tem que fazer 2 tipos de campanha, você tem que né, operacionalmente é muito complicado. E a Statera, basicamente, somos eu e o Antônio, né? Óbvio que agora a gente está aumentando um pouco o time, né? Primeiro a gente chegou numa excelência na técnica do esmalte e agora a gente está treinando algumas pessoas para que elas possam nos auxiliar, até porque a meta para o próximo ano é vender 300 relógios e não 100, como foi no primeiro ano. Então, a gente vai sim precisar de mais gente. E voltando àquele gancho que você falou, eu falei um pouco atrás que a gente vai explorar as técnicas manuais de produção de mostradores, tá? Então, a gente começa pelo esmalte, porque, cara, é uma técnica de 1000 anos. Esmalte, cara, um mostrador de esmalte, se você, com o relógio, deixar ele enterrado e daqui 1000 anos alguém abrir aquele relógio, o mostrador ele vai ter o mesmo brilho, ele vai ter a mesma cor, ele vai ter a mesma profundidade, né? Eu não sei se vocês sabem, mas o rei Alfredo, que foi responsável pela unificação da Inglaterra, ele era um esmaltador, né? E ele fez uma coleção de joias esmaltadas, mais ou menos ali em 800, 900 depois de Cristo. E essa coleção foi mantida enterrada dentro de um baú e foi encontrada em 1600 e alguma coisa. Sou ruim de datas aqui, não vou lembrar exatamente. Mas quando eles abriram, as joias estavam intactas, tá? Tem até uma peça, eu vou mostrar para vocês aqui. Esse livro é o livro do Phil Barnes, tá? Phil Barnes, olha essa peça, toda de Champlevé, e esmaltada. É a arte do Champlevé. O Phil Barnes é um gênio da esmaltação, não focado em relojoaria, né? Ele é um esmaltador famosíssimo na Europa. E a Naomi Neville, que é quem nos ensina, ela foi aprendiz do Phil Barnes, entendeu? Então, quando a gente abordou a Naomi, pedindo para que ela nos ensinasse, ela falou, tenho o maior prazer, inclusive eu me comprometi com o Phil antes da sua morte, eu ia passar a técnica para frente, mas antes da gente começar, vocês comprem o livro do Phil Barnes e leiam ele de cabo a rabo para a gente poder avançar. E aí, nesse livro tem essa peça do rei Alfredo, que é essa peça aqui, ó, onde ele representa, ó, esse é o baú, tá? É o baú onde foram encontradas as joias, e essa peça aqui na lateral é uma peça onde ele se desenhou, e aí ao lado está escrito ali, Alfred had made me, que é o Alfredo que me fez. É um pingente, se não me engano, e foi feito à mão por ele, em ouro e esmalte. E passou basicamente 800 anos enterrado, e quando foi desenterrado estava intacto, perfeito. Por isso que a gente vai transitar e trabalhar com essa técnica maravilhosa da esmaltação. E aí, só para responder a tua pergunta, Carlos, a gente vai sim trazer coisas do Brasil e o gancho vai ser pedras naturais, tá? Já deixo aqui um spoiler. A gente está em contato com o pessoal da Precious Brasil, que é um núcleo setorial que leva as pedras naturais brasileiras para fora e que são focados em joalheria, mas são focados em joalheria porque, teoricamente, não tinha ninguém fazendo relojoaria, né? Então, a gente está tentando nos introduzir nesse núcleo setorial e a ideia é, sim, criar relógios com as nossas gemas aqui, que são muito valorizadas no mundo todo. Eu não quero fazer todo um spoiler aqui, mas você quer juntar a técnica de esmalte com gemas? Não, na verdade, a gema vai ser um segundo passo, porque o esmalte, ele é sempre em metal, né? Você pode esmaltar cobre, ouro e prata, basicamente, né? Outros metais também, mas o que a gente vê muito em joalheria, e principalmente em relojoaria, quando você trabalha com esmalte opaco, é sempre cobre, tá? Quando você trabalha com esmalte transparente, é sempre ouro e prata.
Entendi. Não, olha, eu estou ficando bem interessado e com certeza quando você puder divulgar, pode contar com a gente, né, Caco César, né? Pode contar com a gente para que a gente possa... E eu não sei, bom, você está em Maringá, né? Eu acho que quando você for a Curitiba também encontrar com os confrades, com certeza, quem sabe já levando algum relógio novo aí, quando tiver um lançamento, mostrar lá, estar com a gente, né? Que eu estou um pouco mais distante, mas de coração eu estou em Curitiba também. E bem interessante, fico torcendo aqui e aguardando ansiosamente. Eu acho que tem vários caminhos muito interessantes que você está propondo aí, vai ficar lindo, realmente. Como sempre, a gente vai transitar, né, como eu disse, transitar por técnicas manuais, tá? O sonho, qual que é o sonho? O sonho é a Guilloché, lá na frente, né? Quem sabe um dia a gente possa conseguir alguém que nos coloque numa situação de aprendiz para poder desenvolver essa técnica que é tão fascinante, né? A gente já teve algum tipo de contato com o Shapiro nos Estados Unidos, que é o gênio da Guilloché, tem lançado relógios na Califórnia, né? Fazendo Guilloché na Califórnia. A gente já se comunicou com ele pelo Instagram. Eu devo ir para a Suíça agora, para Neuchâtel, inclusive a terra da Angelique, em novembro, para fazer um wall step focado em polimento, tá? Para o acabamento das caixas. Então, é muito por aí. E até puxando um pouco no que você falou, couro também está no nosso roadmap aqui. Muito provavelmente algo com pirarucu, ou com... Caramba, me fugiu o nome aqui. Com avestruz. A gente tem aqui em Maringá uma empresa que trabalha focado em avestruz. Então, eles têm a fazenda, eles pegam o couro, fazem todo o processo de tratamento desse couro e empregam em vários setores, em vários tipos de produtos. Esse cara é um amigão nosso também de muitos anos. Então... eu acho muito legal, porque sem cair em estereótipos, você dá uma identidade diferente, sem estereótipos. Quer dizer, vamos supor, eu tenho amizade com várias empresas da Suécia, né, que fazem relógios, né, um pouquinho fora daquele eixo de Alemanha e Suíça, né? E os caras, por exemplo, valorizam, por exemplo, até a caixa do relógio, que vem o relógio, é feita com madeira retirada ecologicamente correta das florestas da Suécia. O couro da pulseira é de uma taneria, né, como eles chamam, eu esqueci o nome em português, que também faz um tingimento ecológico e é um negócio ecológico, aí faz uma bolsinha de couro, entendeu? Então, às vezes, o movimento é suíço, como no seu caso, mas ele implementa com muito bom gosto e sem cair em estereótipos aquele orgulho nacional, né? Quer dizer, e eu acho isso muito legal, sem cair em estereótipos, em exageros, em coisas que são até meio cafonas, quando você tenta forçar uma barra, né? Mas utilizar elementos naturais de coisas que são próprias a nós e que para as pessoas conheçam, como você falou, poxa, um couro de pirarucu lá, pô, que barato, que interessante, eu nunca tinha visto esse couro aplicado no pulseiro de relógio. Quer dizer, são coisas que acrescentam uma identidade da qual a gente se orgulha, né, e que são super de bom gosto e que enriquecem o produto, que é lógico, ajudam também no marketing, na divulgação também, né? Quer dizer, isso aqui sou eu me metendo um pouco no seu negócio, mas é que eu sinto, vejo isso e gosto de compartilhar essas coisas, né, entendeu? Mas você tá super correto, e inclusive eu ouvi de um amigo meu que é um cara da área de marketing e de criação, que assim, a gente não deve vender o Brasil para o Brasil, a Europa para a Europa, a gente tem que vender o Brasil para a Europa, o Brasil para o Oriente Médio, o Brasil para os Estados Unidos, né? Obviamente guardadas as devidas proporções, e trazer isso com requinte, com classe, mas entregar uma história, né? Eu acho que a história vende também, sabe? A história, por exemplo, tudo como foi contada a história da Statera lá no começo, poxa, 2 amigos que se juntaram para realizar um sonho, um veterinário, outro da área de tecnologia,
é uma história que o cara olha e fala, pô, olha que legal isso daí. E se a gente puder compor, né, se a gente puder trazer isso mais forte, a gente com certeza vai ter muito sucesso. A gente, como bons paranaenses, a gente está trabalhando em um rebranding da Statera para o segundo relógio, para esse lançamento que vai acontecer em março, começo de abril do ano que vem, tá? E uma das coisas que eu gostaria muito de trazer para esse rebranding é as questões aqui do Paraná, como Araucária, Gralha Azul, sabe? Toda essa história que enriquece. Até a questão também do café, que foi algo, até a grande geada de 75, a economia, o César sabe muito bem disso, que é um pé vermelho, assim como eu. A grande geada de 75, antes da grande geada de 75, a economia do norte do Paraná, ela era basicamente formada por cafeicultores. E aí, a gente sabe que um pé de café não é igual soja, que você colhe, daqui a pouco você planta e já nasce de novo, e você já colhe. O pé de café ele demora um tempo de maturação até ele dar o café. Então, quando a geada de 75 veio e dizimou os cafezais aqui da região, cara, a gente teve que se reinventar e achar outras formas de fazer dinheiro. A rodovia, inclusive, que vem de Curitiba para o norte é a rodovia dos cafeicultores, que era o trecho que a gente percorria, né? A economia do Brasil foi muito baseada nisso. Eu tive há um tempo atrás na Bolsa do Café de Santos, que lugar maravilhoso, muita história. Quem não foi lá e tiver a oportunidade de conhecer, eu recomendo muito. Então, a gente com certeza está atento a isso, Carlos. Muito legal você ter lembrado. E com certeza a gente vai trazer cada vez mais coisas aqui da nossa história para os nossos relógios. Você falou da araucária, é o pinheiro brasileiro, ninguém conhece aí fora, né? Quer dizer, são coisas que na verdade, quando você está representando a sua marca, você também está vendendo o seu país, né? E o nosso país tem uma diversidade muito grande, quer dizer, puxa, alta relojoaria no Brasil, que barato, quer dizer, você está sempre como sendo o embaixador, né? E o Brasil não é só samba, carnaval e praia, né? Então, eu acho que eu gosto de explicar sempre isso para as pessoas. Exatamente. Aliás, tá longe de ser só isso, né? Mas é o que vendem, né? Infelizmente é o que é vendido, né? Do Brasil, né? Beleza, mas muito contente, muito feliz de conversar com você. Maravilha. Uma das coisas que o esmalte traz pra gente é essa possibilidade, né? De cores, entendeu? Então, ó, laranja, né? Um azul, né? Um turquesa, um creme, entendeu? Então a gente pode ir brincando com essas cores. Estava conversando ontem com o César também, na nossa conversa pelo telefone. A gente pretende lançar coleções, né? Então vamos lançando através de coleções de cores pré-definidas, mas muito provavelmente nós vamos ter no site um customizador. Como no site da Porsche, você entra lá, escolhe a cor do seu banco, a cor da costura. Então, muito provavelmente vai ter um customizador indo lá para o lado do bespoke, né? Que hoje também é uma tendência. Sim. E isso é uma coisa muito legal. Uma técnica que a gente está completamente apaixonado por ela e que com certeza vai agregar. Porque eu acho que a impressão que as pessoas vão ter lá fora, assim, primeiro era assim, um relógio mecânico no Brasil. Aí, agora, no segundo momento da marca, cara, um relógio mecânico com mostrador de esmalte no Brasil, entendeu? Sim. Então, a gente mostrando que a gente é capaz de fazer coisas legais e de entregar um produto de qualidade, e por que não se colocar no mapa da alta relojoaria com todo esse orgulho que a gente tem de ser brasileiro, né? Sem dúvida, sem dúvida. Você já foi procurado por alguém querendo uma edição limitada, alguma coisa assim, além de uma peça, assim, uma edição, alguma coisa? Muito mesmo. Teve um cara que falou, cara, eu quero que você faça um relógio, me mandou até o desenho do relógio que ele queria que a gente fizesse. Teve pessoas recentemente agora o cara falou, cara, eu estou apaixonado pelo Calculus, só que eu acabei de comprar um relógio muito parecido com ele, com fundo preto e tal. Você não consegue fazer ele azul? Aí eu falei, cara, calma, segura, vamos lá para o março, ano que vem a gente conversa, aí você escolhe a cor do seu relógio, né?
Então, as pessoas trazem, cara, as pessoas trazem as coisas delas, da história da vida delas, e elas querem simbolizar isso no relógio, porque eu acho que o relógio, cara, ele é muito forte. Muita gente não entende, tá? Por que às vezes um relógio custa tão caro? Por que é tão valorizado? Cara, o relógio, ele carrega uma história, né? Então, esse carinha aqui que eu achei lá em Buenos Aires, a gente não sabe a história dele, né? A gente não sabe como que ele saiu da Suíça e atravessou o Atlântico, muito provavelmente num navio, né? E veio parar aqui. Mas, com certeza, tem uma história por trás desse relógio. Alguém foi lá, comprou, passou para alguém que em algum momento, por algum motivo, veio parar aqui. E essa coisa de ficar na família, sabe? É algo que agrega muito valor e que consegue, com certeza, contar sobre como, na época, as pessoas valorizavam e já tinham linhas de design que até hoje são muito valorizadas, né? Você vê essa nova geração de relógios aí, como o Oak, por exemplo, né? Que, cara, um relógio que, se eu não me engano, ali dos anos 70, e que hoje as mesmas linhas de design fazem um sucesso absurdo. Quer dizer, pô, os caras já estavam lá fazendo coisa que é valorizado hoje e vai ser valorizado sempre, entendeu? Então, eu acho que é por isso que atemporal, por isso que a gente gosta tanto disso, e por isso que a gente é apaixonado por isso, que a gente quer, acho que, mergulhar cada vez mais nesse mundo. Bom, ótimo. Rafael, me diz uma coisa, saindo um pouquinho agora da tua marca Estateira. Você é um colecionador de relógios, né? Que outras marcas você curte? O que você gosta? Que estilo de relógio? É mais social? São esses estilos mais vintage, como vocês produzem aí? Ou você também curte um esportivo mais robusto? Cara, eu tenho uma paixão pelo Tudor Black Bay 36. É um relógio que eu não tenho, mas que ainda terei em um momento. A minha coleção não é uma coleção grande, não é uma coleção cara, né? Na maioria deles são relógios baratos e relógios mais acessíveis. Mas, assim, eu sou muito apaixonado pelo Tudor 36 como design, como uma peça, assim, que eu não consigo ver quase que nenhum defeito nela, assim, sabe? E a gente, obviamente, vai ficando com o olho mais crítico. Eu obviamente, gosto mais de relógio clássico, pulseira de couro. Eu sou apaixonado pelos Anordain, que são os escoceses, que são, com certeza, inspiração para nós, acho que não tem como esconder, e que estão fazendo mostradores de esmalte lá em Glasgow, com muita qualidade, e mais do que isso, estão mostrando o dia a dia e um relógio muito especial. Cara, o próprio Sartori, eu acho que os relógios deles são fantásticos. Eu acho assim que é algo muito, muito especial o que ele está fazendo lá. Ele teve um relógio dele num leilão agora que atingiu, acho que 40 mil libras. E para um relógio que ele comercializa normalmente acho que a 17, 18, atingiu 40 mil libras, um relógio que acho que foi fantástico. Mas eu acho que é por aí, cara. Eu gosto de coisas mais peculiares, assim. Eu acho que o relógio mais conhecido, que é o que faz a minha cabeça mesmo, é o Tudor Black Bay 36. E com certeza um dia terei um no meu pulso. E você citou, né, várias marcas que são marcas novas. Se não fosse a internet, o Instagram, essas coisas, as pessoas não iam conhecer, né? Interessante. Tirando tudo, é lógico, mas estou dizendo Sartori, o Anordain. Então, graças, né, a essa mesma internet a qual você também está sabendo utilizar para poder chegar a mesma mensagem a seus clientes, aos colecionadores, e assim vai, né? Quer dizer, há anos atrás você não teria condição, uma pequena marca teria uma dificuldade ainda maior de passar uma mensagem, né? Então, é o positivo e o negativo da internet, que também vem também um monte de inundação de coisas ruins, mas permite que marcas como a sua, de qualidade, mas que estão começando, consigam se igualar em comunicação com outras marcas aí, que já estão centenárias ou mais ainda, né?
É interessante essa E observação. aí, obviamente, a grande inspiração nossa, tá? É Daniels, né, cara? Eu acho que não tem como fugir do cara, a história dele, a história de como ele fazia lá os seus 12 relógios por ano e entregava um relógio pro primeiro-ministro, como ele passou todo o conhecimento dele. Então a gente acompanha muito também aqui a história dele. Comprei um livro semana passada focado só em acabamento, que é a história técnica e o desenvolvimento técnico e decorativo dos relógios. Também muito legal, muito fantástico, muita imagem bacana. Uma marca Sua biblioteca está excelente, hein? Sua biblioteca está excelente. Vamos, legal, né? Caco, anota aí para depois, fora das câmeras. Vamos fazer uma anotação das sugestões de leitura do Rafael aí para a gente sugerir depois lá para a confraria. Sugestão de leitura. Muito bom, excelente. Carlos, eu estava pensando aqui o seguinte, né? Tem muito, assim, essa nossa entrevista aqui com o Rafael poderia ficar aqui mais umas 3 horas que a gente teria assunto sem dúvida nenhuma. Mas assim, eu gostaria, Maringá não é tão longe assim de Curitiba, né? Nós estamos aí a algumas horas de distância de carro, então eu acho que nós podemos ter uma boa oportunidade de trazer o Rafael para cá, e de repente o Rafael e o sócio dele, e fazer um podcast, porque aqui, Rafael, a gente tem um estúdio de podcast aqui em Curitiba, a gente pode fazer 2, 3 episódios com temas específicos, e podemos também, se eles conseguirem trazer alguns modelos de relógios que eles tenham ali, a gente pode fazer um review ali no outro estúdio que nós temos na produtora. Então, eu acho que nós temos uma oportunidade excelente de falar mais da Stater, explorar esse conhecimento que eles têm, esse capital intelectual que eles têm sobre relojoaria, e estando todos nós ao vivo, e de repente a gente casa até com uma viagem tua aqui para Curitiba, né, Carlos? Isso. Exato, também, sim, também, com certeza. E também aproveito, tá? E deixo as portas abertas do workshop para uma evolução dessa conversa. Se um dia vocês também quiserem vir aqui e ver como a gente faz as coisas, cara, vamos colocar o pessoal para fazer um mostrador de esmalte e sentir a emoção que é de quando você abre o forno e tira ele lá de dentro. Então, hoje a nossa estrutura aqui é uma estrutura pequena, mas a gente conseguiu organizar e ficar bem agradável, sabe? Então, a gente tem aqui a sala de esmaltação, que é onde eu estou. Eu tenho uma sala ao lado aqui, onde eu tenho 2 bancadas de relojoeiro. E a gente tem uma sala, que é a sala de molhados, que a gente chama, que é uma sala onde a gente faz o polimento, toda a parte de acabamento que envolve lixa, água. Então, de repente, um episódio especial aí, como visitamos a Statera e algo desse tipo. Tá? Deixa as portas abertas e, obviamente, também uma ida para Curitiba é algo que a gente pode fazer aí a toque de caixa, estamos à disposição. Legal. Sempre um prazer Muito bom. Aí. Muito obrigado. Bom. Rafael, obrigado pelo teu tempo, Carlos Tiburcio e César também, aí, por estarem participando conosco. O convite está feito, é só ajeitar as datas e a gente vai fazer diversos episódios aqui sobre a Statera. Eu queria que você deixasse, agora, nesse momento do nosso encerramento, você deixasse os contatos. Como que as pessoas compram um relógio? É pelo site, né? 100% pelo site staterawatch.co. Isso, exatamente. Então, o Instagram, né, é uma boa fonte também de falar conosco, né? Às vezes a pessoa... Foi bem comum durante todo esse processo a pessoa simplesmente não ir lá e meter o dedo no botão, como a gente fala, né? E aí pro PayPal e pagar. Eu acho até que para nós aqui do lado de cá é até mais legal a gente poder ter esse contato, né? Então, através do Instagram, a pessoa vai para o nosso site e a partir do site tem todos os nossos contatos, telefones. Eu acho que a grande diferença e um pouco do charme da microbrand, da relojaria independente, é que muitas vezes você consegue comprar o relógio, você consegue falar com o cara que idealizou aquele relógio, né? Eu acho que esse é um pouco do charme do negócio. As pessoas, elas vêm e elas têm essa vontade, sabe, de falar, de entender como é que vai ser o processo,
quanto tempo vai demorar, então a gente sempre está muito aberto para esse bate-papo, para esse contato com o público, né? E aí o Instagram, como está na tela aí, é o Statera Watch Co, né? O nosso site, www.staterawatch.co. O site está muito bonito, eu estou aqui olhando, está muito bonito em português e inglês, parabéns também, viu? Está muito bonito. Isso, a gente procurou fazer uma coisa simples, assim, sem muita encheção de linguiça, para a gente usar um termo nosso aqui, mas que conta a nossa história, que fala um pouco do que a gente faz e que, obviamente, permita contatos. Então, para nós vai ser um prazer receber aí as pessoas e poder explicar e falar. E, se for da vontade das pessoas que estão nos assistindo, de colocar um Statera no pulso. A gente está na reta final aí da venda do Calpis, né? Como a gente falou no começo, são mais 14 unidades, se não me engano. E tô louco para dar um sold out lá no site. Quem sabe esse bate-papo legal aqui nos ajude a passar a régua nessa empreitada inicial aí de venda dos 100 relógios. Não, com certeza, se depender aqui da nossa divulgação, do nosso trabalho, nós gostamos muito e com certeza vamos ajudar aqui, né? Certo, com certeza. Conte conosco. Muito bom, muito bom. César, muito obrigado pela audiência, Carlos também. Obrigado. Em especial, quero agradecer o nosso querido Rafael, que dedicou esse tempo aqui para o nosso canal, a Confraria do Relógio, e esperamos receber você aqui o mais rápido possível. Vamos marcar um jantar, vamos sair, vamos falar de relógio o dia inteiro. É isso aí. E me desculpe um pouquinho por alguns problemas técnicos no início aqui da gravação, tive que ir para um outro local, está um pouquinho de ruído, mas resolvemos tudo. Obrigado. Obrigado a todos, então, bom dia. Obrigado. Obrigado, Rafael. Tchau, gente. Tchau, tchau. Grande abraço, Rafael. Tchau, tchau. Você que está nos assistindo, espero que você tenha curtido mais essa entrevista, muito especial, muito papo ainda que nós temos para desenvolver aqui com o Rafael e que faremos aí em alguns próximos episódios. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.